Olá, queridos, vamos para mais uma leitura bíblica e hoje nós vamos ler o livro de Josué, capítulos 4, 5 e 6. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo: Escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão, cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês, e no futuro, quando os seus filhos perguntarem: O que significam estas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite, e as depositaram ali. Josué também levou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E essas pedras estão ali até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Quando todo o povo tinha passado, a arca do Senhor e os sacerdotes também passaram à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: Ordene os sacerdotes que estão levando a arca do testemunho, que saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo: Saiam do Jordão. Quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal, do lado leste de Jericó, e foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: Quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais: O que significam estas pedras? Expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: Faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra tinham morrido pelo caminho no deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado. Mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado.
Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado Gilgal até o dia de hoje. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou e os filhos de Israel não mais o tiveram. Mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nem uma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse: quem diz meu senhor a seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeiem a cidade 7 vezes. Os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança e 7 sacerdotes, levem 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: não gritem nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser: gritem, então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial, e assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda a prata, ouro
e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente a fio de espada tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, tanto também bois, ovelhas e jumentos. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entre na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens dos espias entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, queimaram a cidade e tudo o que havia nela. Então, somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar a Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lançará os seus alicerces e à custa do filho mais novo lhe colocará os portões. Assim o Senhor estava com Josué e a fama dele se espalhou por toda a terra. Bom, essa foi a nossa leitura de hoje. Oremos. Pai, obrigado por essa leitura. Que ela toque os corações dos ouvintes e edifique, converta, repreenda, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima leitura. Fiquem com Deus.